Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o juiz eleitoral, Dr. Eduardo Soares de Araújo. Dr. Eduardo, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui na Sessão TV Atende. Prazer é todo meu, estamos sempre às ordens. Dr. Eduardo, a campanha eleitoral deve começar nos próximos dias, os candidatos, e uma coisa que vem crescendo, uma corrente, é a internet. Existe uma preocupação pela parte da Justiça Eleitoral esse ano com a internet? Sim, com certeza nessas eleições a internet e as redes sociais vão ter um papel de destaque, um papel ativo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que isso viabiliza a cada eleitor o direito de expressar as suas vontades, expressar seu entendimento, as suas opiniões, que é um direito garantido na Constituição Federal. Mas nós devemos evitar abusos. A legislação se preocupa, sim, com a propaganda política eleitoral na internet. Ela é permitida, só que ela, como primeiro item, ela tem que ser absolutamente gratuita. Não pode haver propaganda eleitoral paga em internet. Não pode haver. E também não pode haver propaganda eleitoral na internet em sites de pessoas jurídicas, seja pública, seja privada, não pode haver. Mas a pessoa física tem todo o direito de manifestar suas opiniões na internet, nas suas redes sociais. Evidentemente que não só no período eleitoral, mas ninguém tem o direito de ofender, ninguém tem o direito de fazer acusações injustas, ninguém tem o direito de atacar a moral de pessoas. As pessoas têm que exercer o direito, jamais abusar do exercício desse direito. Caso isso aconteça, serão punidos. Sim, a legislação prevê uma série de penalidades, tais como multa, e dependendo da situação até desdobramentos criminais, que há crimes que podem ser cometidos durante o período eleitoral, crimes contra a honra, crimes contra a liberdade de escolha do voto, uma série de sanções penais que podem ser aplicadas. No caso, na rede social específica, que é uma coisa que hoje todo mundo tem rede social no computador, no celular, divulgação de mensagens através disso, é possível. Se o eleitor começar a se sentir assim, constrangido pela quantidade de informação, pode ser feita alguma coisa ou não? Está na legislação isso? Tem algumas questões que são inviáveis de ser proibidas. Eu me arrisco a dizer que todo mundo vai ter que ter um pouco de paciência nessas eleições, porque as nossas redes sociais vão sim receber diversas mensagens, né? Mas o importante é que todos tenham a consciência, saibam utilizar isso daí, até mesmo porque aquele candidato que fique mandando muitas mensagens, ele ao invés de agradar o eleitor, ele vai estar irritando o eleitor, e talvez isso não seja vantajoso para ele. Também não vai ser vantajoso para o candidato ficar ofendendo outro candidato, fazendo acusações, muitas delas inverídicas, contra outros candidatos. O que nós esperamos é que a campanha seja propositiva, se cada um exponha seus planos, de maneira o que pretende fazer, e a gente supere essa questão que havia muito aquele propaganda chamado de baixo nível. Esperamos que seja de um alto nível essa propaganda eleitoral. Sendo de alto nível, todo mundo ganha, o candidato e o eleitor. Sim, quanto melhor for a campanha, melhores são as informações que chegam ao conhecimento do eleitor. E com isso nós esperamos que o eleitor possa sempre escolher de maneira adequada e procurar o eleitor escolher de maneira muito responsável aquele que aquele que pode exercer um papel com maior qualidade, sempre em benefício de todos. No caso, se um eleitor perceber ou achar que algum candidato está extrapolando ou não está seguindo a legislação, ele pode denunciar? Ele tem alguma ferramenta desse tipo? Sim, ele pode denunciar, sim. O caminho para a denúncia é levar os fatos ao conhecimento da Justiça Eleitoral.
Isso pode ser feito de diversas maneiras, pode ser feito pessoalmente, por escrito, até por meio digital. No site do Tribunal Regional Eleitoral há informações a respeito disso, do Tribunal Superior Eleitoral também. E havendo denúncias, a Justiça Eleitoral vai fazer uma apuração rápida, sumária, e visando encerrar aquela propaganda que seja inadequada. No caso, o candidato que fica denunciando o candidato só mesmo para, às vezes, atrapalhar ou mesmo acaba trazendo todo aquele transtorno para a Justiça Eleitoral. Existe um trabalho específico também do senhor e de toda a sua equipe para evitar esse tipo de coisa? O trabalho é a orientação e a conscientização. Nenhuma denúncia que chegar na Justiça Eleitoral vai ser simplesmente ignorada. Nenhuma. É possível que muitas denúncias, após a primeira análise, já de plano seja constatada que ela é uma denúncia infundada, e aí ela seja arquivada. Mas isso após uma análise. Nós esperamos que os candidatos se preocupem em expor suas ideias, se deem atenção ao eleitor, se preocupem em convencer o eleitor e não dedicar suas atenções a prejudicar um outro candidato concorrente. Deixando esse assunto de lado, mas continuando falando de eleição, a grande novidade na nossa região aqui de Andradas e Ibitura de Minas é a Ibitura de Minas com seu pequeno eleitorado, passou por uma revisão e mudança na eleição de lá, né? Houve o cadastramento biométrico e uma eleição diferente lá, né? Sim, Ibitura foi um dos municípios em que houve o recadastramento eleitoral feito através do sistema de biometria. Então, nessa próxima eleição, todo eleitor de Ibitura de Minas vai ter que fazer a identificação biométrica. Mas é importante deixar bem claro, principalmente para o eleitor de Ibitura de Minas, que mesmo com a identificação pela biometria, é absolutamente indispensável, no dia da eleição, a apresentação de um documento oficial com foto. Pode ser o RG, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte, mas é necessário um documento oficial com foto. Sem isso, por mais conhecido que possa ser o eleitor, pode ser conhecido de todos, pode ser até um candidato, se ele não tiver um documento oficial com foto, ele não vai poder votar. Isso também vale para os eleitores de Andradas, né? Não vale só o título de eleitor, tem também um documento com foto. Sim, é necessário também um documento com foto. Em Andradas, a única diferença é que nem todos os eleitores fizeram o recadastramento biométrico, porque, ao contrário de Ibitura, em que era necessário, era obrigatório, sob pena de não poder votar, em Andradas não. Parte do eleitorado fez o recadastramento, parte não. Mas a exigência de apresentação de documento oficial com foto é a mesma para Andradas e para Ibitura. O senhor acredita que até uma próxima eleição, Andradas também estará na biometria? Eu não tenho um cronograma de como será feito isso em Andradas, mas a expectativa é que na próxima eleição também todos os eleitores de Andradas estejam recadastrados sobre o sistema da biometria. Doutor Eduardo, a gente está entrando aí em breve nesse período eleitoral, em campanhas. O senhor, como juiz eleitoral, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem tanto para os candidatos quanto para os nossos eleitores, não somente de Andradas, como também da cidade de Ibitura de Minas. Muito bem. João Rafael, nós estamos então numa nova campanha eleitoral no município de Andradas e no município de Ibitura de Minas. A eleição para muitos pode ser uma guerra, mas na verdade não é uma guerra, não tem que ser encarado como uma guerra, e sim tem que ser encarado como um período festivo, uma festa da democracia. É um privilégio que nós temos de escolhermos os nossos representantes, os nossos prefeitos, os nossos vereadores. E cada eleitor tem que parar e pensar que ele tem que exercitar esse privilégio, esse direito de maneira responsável, para que os nossos prefeitos, os nossos vereadores sejam cada vez mais direcionados, cada vez mais empenhados no bem comum. Então, a função da Justiça Eleitoral é justamente essa, é assegurar uma eleição justa,
com igualdade de condições para todos os candidatos e liberdade para que o eleitor possa escolher de maneira adequada aquele que melhor representa as suas ideias. Doutor, eu agradeço a participação do senhor aqui nos nossos estúdios e espero em breve estar novamente conversando com o senhor no decorrer desse processo eleitoral, tirando dúvidas, trazendo mais informações da Justiça para os nossos eleitores. Eu que agradeço e qualquer coisa estamos às ordens, não só eu como o cartório eleitoral também, para esclarecer de qualquer questão que possa surgir durante o processo eleitoral. Muito obrigado.